Mas a notícia, a manchete é a seguinte, Lombardi. Cassação de Moro começa a ser julgada no Paraná. A cassação do senador Sérgio Moro do União Brasil começará a ser julgada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná hoje, a partir da 13h, no nosso horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. Caso seja necessário, o tribunal reservou as datas de 3 e 8 de abril para a continuidade da sessão. Estão sendo analisados 2 processos sobre abuso de poder econômico na eleição de 2022 que podem levá-lo à perda de mandato. O processo está pronto para ser julgado desde 30 de janeiro, mas aguardava a nomeação de um juiz para completar a composição de 7 membros do TRE do Paraná. A primeira ação foi apresentada pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Posteriormente, a Federação Brasil da Esperança, do PT, PCdoB e do PV, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, apresentou outra ação no mesmo sentido. A Justiça optou por realizar a unificação das causas. Em 2022, o Moro teria causado desequilíbrio eleitoral ao concorrer para o Senado, segundo a ação da acusação. A questão teria ocorrido desde a filiação partidária do ex-juiz ao Podemos, em novembro de 2021, com o lançamento da sua pré-candidatura para a presidência da República até o momento de sua eleição para o Senado pelo União Brasil. O senador, de acordo com as partes, usou estrutura e exposição de pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos 20 vezes menor, inclusive. A partir disso, Moro teria carregado consigo todas as vantagens e benefícios acumulados indevidamente, ferindo a igualdade de condições entre os concorrentes ao cargo de senador. Ou seja, não é um conjunto que esteja no alcance das possibilidades do pré-candidato médio ao Senado pelo estado do Paraná, argumenta a acusação. Em 2022, Moro teria causado desequilíbrio eleitoral ao concorrer para o Senado, segundo a ação da acusação. A questão teria ocorrido desde a filiação partidária do ex-juiz ao Podemos, isso em novembro de 2021, com o lançamento de sua pré-candidatura para a presidência da República até o momento da sua eleição para o Senado pelo União Brasil. Em 14 de dezembro, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná defendeu a cassação do mandato de Moro e de seus suplentes. A manifestação assinada pelos procuradores regionais eleitorais Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado diz que a lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período em que antecedeu o ponto da campanha eleitoral, Carlos. Gustavo Guedes, advogado de Moro, disse que a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná considerou gastos impossíveis de serem enquadrados em pré-campanha no pedido de cassação do mandato do parlamentar. Já a defesa de Moro anexou uma tabela em suas alegações finais para desinflar e também desmistificar os seus gastos de campanha, conforme o documento que foi mostrado pela TV CNN no Brasil. No material é informado que foram gastos 1,8 milhão na pré-campanha à presidência da República pelo Podemos entre novembro de 2021 e março de 2022. Abre-se hoje, mais um capítulo triste da recém-democracia do Brasil. Depois que nós vimos já a perda do mandato, de forma absolutamente arbitrária, do ex-procurador da Lava Jato também, pelo estado do Paraná, eleito como deputado estadual, inclusive, aliás, deputado federal, com a maior quantidade de votos pelo estado do Paraná, estou falando de Deltan Dallagnol. Parece que agora chegou a vez do ex-juiz, também de Curitiba, que esteve à frente da Lava Jato, Sérgio Moro. Ele que acabou, de uma certa forma, conseguindo descontentar e também trazer ali, bastante revolta por parte de ambas as partes, dessa grande polarização que se tornou a política brasileira. Ele tem sobre ele, o pedido que é encabeçado por partidos de esquerda, principalmente pelo Partido dos Trabalhadores,
mas tem também por parte do próprio PL, né, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a tentativa, né, de ter aí uma nova eleição e a retirada de Sérgio Moro. É muito triste ver porque as alegações foram apresentadas, né, ao longo desses últimos meses. O agora senador Sérgio Moro, ele se pronunciou de forma bastante clara, inclusive apresentando, né, muitas documentações que descaracterizavam as acusações, né, de que ele teria sido favorecido em função de um gasto excessivo, mas ainda no período de pré-campanha, o que todos os outros candidatos também fizeram, né? Inclusive todos os senadores, até mesmo todos os pré-candidatos à presidência da República. Os gastos também foram feitos e não foram contabilizados. Inclusive não foram, questionados e requeridos pela Justiça Eleitoral do Brasil. Então a gente percebe que, infelizmente, tudo vai indicando um jogo de cartas marcadas, onde o objetivo final é viabilizar, né, com algum verniz de legitimidade na justiça, a cassação e o afastamento de Sérgio Moro, não só agora, né, mas possivelmente o tornando inelegível pelos próximos 8 anos, o que seria também um grande prejuízo para a política no Brasil. É o mesmo caso também que agora tenta, por exemplo, o próprio Deltan Dallagnol, que foi cassado, mas não tem ainda, né, o entendimento da sua inelegibilidade, e hoje ele lidera as pesquisas com folga para a prefeitura no estado do Paraná. Alguns arranjos políticos já estão sendo feitos, né? Diz que, por exemplo, até mesmo Michele Bolsonaro poderia pleitear, né, a possível vaga em aberto deixada por Sérgio Moro no Senado do Paraná. A própria esposa de Sérgio Moro já alterou seu domicílio eleitoral para o Paraná, Rosângela Moro, visando também, eventualmente, fazer a disputa e tentar, de repente, pegar aí o bastão da parte do próprio esposo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, eu vejo com bastante ceticismo a possibilidade de Moro se livrar dessa cassação. E, infelizmente, é o que você acabou de falar mesmo, viu? Agora, esse povo também, eles são peritos em arrumar novas formas de explicar o inexplicável. Desequilíbrio eleitoral. Imagina se o Aurélio tivesse, o Antônio Wise, que foi um grande dicionarista, eu tinha os 3 volumes dele, hoje eu nem sei onde é que está, mas de qualquer maneira, nunca vi um negócio de desequilíbrio eleitoral, imagina. E aí você lembrou bem, agora eu vou falar de outro juiz então. Vou falar do Giovanni Falcone, que em 23 de maio de 92 ele combatia a máfia, que é a Cosa Nostra lá na Itália, que deu origem ao nosso trabalho aqui lá no Brasil, né, pelo Beltrán e pelo juiz. Ele simplesmente, o que a máfia fez? Ele começou a condenar um monte de gente e tal. A máfia não impediu ele de disputar a eleição, não. Ele estava atravessando uma estrada, ele, a mulher e 2 seguranças. Eles explodiram o carro do cara e mataram o Giovanni Falcone, que era um juiz que estava no comando daquilo que se chamou mãos limpas, e que, muito embora alguns falem que resolveu, não resolveu nada, porque a Itália é corrompida até hoje do mesmo jeito, em virtude da morte dele. Agora veja só, existia um cara chamado Giulio Andreotti, que ele foi inocentado. Não foi inocentado não, esse cara aí foi pela prescrição, que é o que o Supremo Tribunal Federal do Brasil está fazendo, pela prescrição. Ele foi 7 vezes ministro na Itália. Ele era membro da Cosa Nostra, participava das reuniões, fazia aquele negócio de que era um homem da política, ilibado, e chegava em casa, comandava mortes. Vocês acreditam que isso não está se passando no Brasil? Está todo mundo instrumentalizado, é natural, ele vai ser condenado mesmo. Um rapaz, na época que começou esse trabalho como juiz, estava fadado a ser o grande herói nacional, como de fato foi escolhido pelas eleições, como um representante digno da política brasileira. E agora vai ser alijado, escornado
desta política que cada vez está pior. Já visto a Gleice Otto, foi lá para Cuba e fez um acordo com o Partido Comunista de lá. Então, olha, eu infelizmente nunca imaginei, não imaginava ter que noticiar uma coisa desse tipo. Realmente é uma notícia muito triste, porque nós estamos vendo que alguém que se levantou diante do crime, que estava completamente organizado e muito bem aparelhado no Brasil, termine dessa forma. Eu vou concordar com o Piquet, mas colocando aqui um adendo de discordância, a Manos Limpas não resolveu o problema da Itália, isso é fato, não tem como. Até hoje de uma outra forma e com uma outra característica, a máfia italiana trabalha, mas a Manos Limpas, ela melhorou muita coisa, porque caso contrário, a Itália estaria fadada ao fim, politicamente falando, se não fosse o Falcone, que através da Manos Limpas, que foi a inspiração do Sérgio Moro, do Dallagnol, de todo o pessoal do Tribunal do Paraná, para poder instaurar um inquérito no Brasil para prender aqueles que simplesmente deixaram o país numa condição precária de corrupção. Todo mundo estava tendo os olhos saltados por conta do que estava acontecendo no Brasil. Inclusive aqui um americano num talk show falou, olha, em todo o país existe corrupção, não me lembro quem foi agora aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil é algo absurdo, né? Virou uma instituição a corrupção brasileira. E como é que vai fazer? O que eles arrecadam e o que eles roubam e desviam, inclusive de fora, é uma aberração, é um tapa na cara da sociedade. Aí se levanta o Sérgio Moro, e o pessoal pode falar de trabalhar dentro das quatro linhas e tal. Não tinha como você conseguir penetrar nesse ferrolho, nesse bloqueio criado pelos corruptos, e ele conseguiu. Ele conseguiu, juntamente com o pessoal do Paraná. É lamentável, eu sou lava-jatista, viu? De coração, por ideologia. Acho que a Lava Jato foi algo que mudou a visão de muita gente, muito mais do que a oposição, que vem com a sua política batendo de frente com a ideologia, que é óbvio, né? Isso aí faz parte. A Lava Jato, ela realmente mostrou quem é quem. E quem pararia? Zé Dirceu, Genuíno, Lula e Companhia Limitada. Quem parou foi a Lava Jato, numa inspiração da Manos Limpas. A diferença, na Itália resolveu-se muita coisa. A Itália estava numa condição de máfia, assim. Por que eu estou dizendo isso? Pelo amor de Deus, não é confrontando tecnicamente. Eu participei de um projeto escrito de faculdade que eu dei nota numa banca em São Caetano do Sul, à época eu me aprofundei nisso, porque o trabalho falava sobre isso. Então, assim, se você pegar nos detalhes nas cidadezinhas onde a máfia italiana, a Casa Nostra, principalmente porque o líder estava preso e ele conseguiu, por conta da sua organização, deixar várias ramificações, e foi aí que a Manos Limpas entrou. O problema é que quando a justiça cedeu ao crime, com medo, ele foi o único que não, o Falcone, aí caiu por terra toda a ideia da Lava Jato. No Brasil foi mais ou menos igual. Porém, pastor, o que mais me deixa triste é que o Moro, ele sai desprotegido pela oposição, porque ele pôs na cadeia, óbvio, com o espírito, né, e o dissabor e a vontade de fazer vingança de Lula e Companhia Limitada. E o maior problema é que quem o apoiou o colocou na berlinda também, né? Usou o Moro numa bandeja e deu de presente para a população, que foi o Bolsonaro que o catapultou, o glamourizou, inclusive. Olha esse cara, de repente, sei lá por quê, um olhar torto ou um comportamento que não gostou, levou pro pessoal. Isso é muito triste. Sou lavajatista, acho que a Lava Jato mudou o cenário político brasileiro. Muito do que a gente sabe pode ser reeleito, eleger filho, todo mundo que for eleito pelo Lula vai ter uma mácula, uma mancha, sabe por conta do quê? Por conta da Lava Jato. Bom, são 7h24. Eu, na minha humilde concepção, embora eu pela posição que eu ocupo de apresentação nesse programa, eu nem sempre eu dê as minhas opiniões, mas na minha humilde opinião, eu vejo que há uma pessoa que é a responsável, a única responsável, né? Por isso que aconteceu com a Lava Jato, está acontecendo com o Moro e trouxe Lula de volta ao poder. Só uma pessoa
responsável por tudo isso. É aquela que foi levantada para fazer uma mudança no Brasil e foi responsável por ter feito um balaio de gato no Brasil.